Ok, amém, pessoal. Todo mundo bem? Bom dia, boa noite, bom dia a todo mundo. Que bom ver vocês, você do online, alô. Pessoal, nós estamos aqui no meio ali da nossa série Promessas, as incríveis promessas de Deus. Nós estamos recomendando esse livro, vai ser um livro fantástico. Você é o tipo de pessoa que gosta de ler, esse livro vai abençoar a sua vida muito. É um livro que a gente usa no GAP, né? É um livro que tem abençoado muitas pessoas, eu acho que vai ser importante aí para a sua vida. Essa série está impactando muitas pessoas. Eu estava estudando aqui para essa mensagem e eu lendo aí um pouquinho sobre promessas. Muitas pessoas falam assim, mas promessas tal. Sabia que a palavra promessa ou promessas se encontra mais do que 1000 vezes na Bíblia? Mais do que 1000 vezes na Bíblia, a palavra promessa ou promessas está na Bíblia. Inclusive, se você mergulhar mais a fundo e olhar promessas que foram feitas, mesmo promessas que a palavra promessa não se encontra, os teólogos nos dizem que tem mais do que 8000 promessas que Deus fez através das Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, mais do que 8000 promessas. E o que é interessante sobre promessas é que se você confiar nas promessas, elas transformam a sua vida. E essa série é uma série para transformação da sua vida. Eu ouvi uma analogia recentemente, que promessas são como assim um plano de seguro, plano de seguro, né? Se você tem um carro, você tem um plano, você faz um seguro de carro. Essa sexta-feira passada nós tivemos algo na nossa família interessante, né? Meu filho Maica voltou, ele estava morando 6 anos nos Estados Unidos, aí ele voltou para o Brasil e ele está se acostumando a dirigir aqui no Brasil, né? Então ele estava dirigindo o carro da Renê, porque a Renê está viajando, está lá nos Estados Unidos, porque a Júlia, minha filha, teve nenê, né? O nosso segundo neto, e Maica, bateu no carro, bateu com o carro. Aí ele me olhou num pânico, pai, eu não sei, ligou, aí desligou. Assim, num pânico danado, assim, bateu, aí eu liguei de volta, ele não atendeu, liguei de volta, não atendeu, eu nem sabia o que era. Finalmente liguei de volta e ele atendeu. Pai, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Totalmente minha culpa. Não, muito ruim. Aí, quase que ele ganhou o outro cara para Jesus. Ele falou assim, não, é toda minha culpa, meu pai paga, meu pai paga. Tem que explicar para ele, não admita a sua culpa tão cedo assim. Mas uma coisa interessante sobre um plano de seguro de carro, se você conhece o plano de seguro, você tem um nível de segurança. Mas se você não conhece o plano de seguro, qualquer coisa você está com medo de tudo. Bateu o carro, você está com medo. Mas eu estou tranquilo. Né? Eu tenho um plano de seguro bom no carro. Tranquilo. Não, ligo lá para o número. Ligo para o número lá, ou melhor ainda, peço para alguém lá que trabalha para mim, para ligar para o número. Ele fala, tranquilo, né? Pega um Uber, fica tranquilo. Porque eu sei que por eu pagar todo mês um dinheiro, aquilo vai estar resolvido. Né? Promessas na Bíblia são assim, se você sabe o que foi prometido para você, você pode ficar tranquilo, mas se você não sabe, e tem muito crente que vive a vida, eles não sabem as promessas que Deus fez. Tem 8000 promessas ali na Bíblia, mas não sabem as promessas, não sabe o que foi prometido, então vive a vida, não sei, olho grande aqui, isso aqui, não sabe o que, fica com medo, não, isso aqui, alguém falou isso aqui, eu preciso de sal grosso, vive uma vida assim, cheio de preocupação.
porque não sabe o que foi prometido, não consegue viver com cabeça erguida. Essa série vai te ensinar a viver de cabeça erguida, porque você tem 8.000 promessas. Deus está pingando de promessas que Deus fez para a sua vida. A Bíblia está pingando de promessas que Deus deu. Então, essa série é para encorajar você. E antes disso, deixa eu falar, tem 3 pontos que nessa série eu quero que vocês agarrem. 3 pontos que nós queremos que vocês vejam, que sejam fortes aí na sua vida. Primeira coisa, Deus quer construir a nossa vida sobre essas promessas. Deus quer construir a minha vida, a sua vida, sobre as promessas que estão na Bíblia. Então, se você entender, agarrar as promessas que estão na Bíblia, cada uma delas, a sua vida vai estar sendo construída. Segunda verdade que é importante, que eu quero que vocês agarrem durante essa série toda, é que Deus faz promessas incondicionais e Deus faz promessas condicionais. O que são promessas incondicionais? São promessas que não importa o que você faz, Deus vai fazer essas promessas. Por exemplo, a Bíblia promete, Deus promete que Jesus vai voltar. Você pode querer, não querer, você pode fazer o que você quiser, Jesus ainda vai voltar. Não importa o que você fizer, Jesus ainda vai voltar. Mas também tem muitas outras promessas que são promessas condicionais. Deus promete, se você fizer isso, então Deus fala, eu farei isso. Tem muitas promessas condicionais. Então você entender, o seguro de carro diz o seguinte, se você pagar a sua mensalidade, seu seguro, sua pólice, então se você bater, nós vamos pagar o conserto. Ou se for roubado, a gente vai te pagar para você ter um outro carro. Né? Mas a policy é sempre condicional. Tá? É sempre condicional. Mas com Deus, alguns são condicionais, outros incondicionais. Terceira coisa, Deus faz as promessas por 2 razões. 2 razões. Primeira razão é para nos ensinar a confiar nele em tempos difíceis. Deus nos dá essas promessas para nos ensinar a confiar nele em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Olha esse versículo, Salmo 119, versículo 50, diz o seguinte: esse é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. No nosso sofrimento. O que é interessante, se nós sempre vivêssemos em tranquilidade, nós não teríamos que ter promessas, né? Se tudo fosse fácil, a gente não teria que confiar em nada. Se tudo fosse tranquilo, não teríamos que ter promessas. Nós nos agarramos às promessas de Deus em momentos de dificuldade. Nesse versículo diz em momentos de sofrimento, mas esses são os momentos. Agora, eu já ouvi pessoas pregar assim, mas é só em momentos de sofrimento que você corre a Deus. Mas na realidade é natural isso. É natural a gente se agarrar e buscar. Eu lembro quando a Renê estava no hospital, eu fiz uma lista de 23 versículos prometendo cura. E eu colei a lista na cabeceira da Renê, ela estava em coma, eu colei aquela lista lá, e cada vez que eu ia lá, eu orava aqueles versículos sobre a vida dela. Eu declarava aqueles versículos, eu não estava brincando com aquele negócio não. Essas promessas foram prometidas para mim, eu ia agarrar aquilo. São promessas, então em momentos de dificuldade, a gente corre para as promessas, não fique envergonhado disso. Segunda coisa, Deus nos dá promessas por 2 razões. Segunda razão é para nos fazer mais como Ele. Olha esse versículo que é o texto base da série. Aqui em 2 Pedro 1,4 diz o seguinte: Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, através das promessas de Deus, nós nos tornamos cada vez mais na natureza de Deus. Cada vez que nós confiamos em Deus para uma promessa dele,
nós diminuímos a natureza natural nossa, a carnalidade nossa, e nós agarramos na natureza dele. Então, cada vez que nós entramos em um momento de dificuldade e nós nos apegamos a uma promessa, nós deixamos de lado a natureza nossa carnal e nós agarramos a natureza de Deus, uma coisa boa. Então, nunca fale assim, puxa, é um momento de sofrimento, eu não quero ver a Deus só em momentos ruins. É normal. É normal. A gente quer ver a Deus em momentos bons e ruins, lógico, mas em momentos ruins, pelo amor de Deus, nesses momentos, não fuja de Deus, né? Nos momentos ruins, quem fugiu de Deus? Adão, se deu mal pra caramba. Você, em momentos ruins, se achegue a Deus, tá? Se achegue a Deus. E sabe, nós construímos a nossa vida nas promessas de Deus, e sabe qual é a promessa, sabe o assunto, o tipo de promessa que é mais feito na Bíblia? O assunto, imagina qual o assunto na Bíblia que tem mais promessas do que qualquer outro assunto. Mais promessas são feitas sobre esse assunto do que qualquer outro assunto na Bíblia. Sabe qual é? Generosidade e dinheiro. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. E no Antigo Testamento, mais promessas sobre generosidade do que qualquer outro assunto. Ele não falou, não tem mais promessas sobre fé, sobre paciência, sobre amor, sobre tratar outras pessoas bem. Não. Deus fez mais promessas sobre generosidade disparado do que qualquer outro assunto. Então, a gente não pode, não conseguimos falar uma série sobre promessas sem ter pelo menos uma mensagem falando sobre promessas, sobre generosidade, sobre ofertar, sobre dar. É impossível. Duas razões que Deus fala sobre isso. Duas razões que Deus fala tanto. Duas razões que Deus faz a maioria das suas promessas sobre generosidade. Primeira razão é porque Deus é generoso. A natureza de Deus, Deus inventou a generosidade. Deus inventou, olha esse versículo aqui, olha, João 1,16 diz o seguinte: todos nós recebemos da abundância dos seus bens e a sua graça continua. Quantos de vocês diriam que Deus tem sido bom para você? Olha só, não é verdade? Todos nós recebemos da abundância da sua graça. Quando você pensa sobre tudo que Deus deu a você, puxa, você fala assim, puxa, obrigado. Da abundância dos seus bens, a gente recebeu. Mas a segunda razão, que é o que eu quero focar aqui, é que ser generoso é difícil. Então, Deus quer que a gente participe da natureza divina dele. A gente viu aquele versículo. E a natureza divina dele é ser generoso. Então, ser generoso é difícil. Então, as promessas sobre generosidade, Deus coloca mais promessas sobre esse assunto do que qualquer outro assunto, porque é o assunto mais difícil de botar na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando a gente tem algo, a gente quer para nós mesmos. Quando a gente tem dinheiro, a gente não quer dar, a gente quer ir para o shopping e gastar conosco. A gente quer comprar a nova televisão, a gente quer gastar com a gente não quer dar. Então Deus martela as promessas sobre generosidade, porque Ele quer transformar a nossa natureza. E Ele quer transformar isso na nossa vida. Então, hoje, a gente poderia falar sobre tantas coisas. Normalmente, quando eu falo uma mensagem, quase sempre, eu ensino para todos os nossos pastores, tente ter 3 pontos ou 4 pontos só. Eu tenho 9 pontos. Agora, eu podia ter 1000. Eu limitei a 9 pontos. Então a gente vai passar por esses 9 pontos bem rápidos, tá? Mas eu limitei a 9 pontos. Eu podia ter muito mais pontos, mas eu só peguei assim alguns dos pontos mais pontuais. Os pontos mais pontuais
Então, 9 pontos, 9 recompensas que Deus promete para pessoas generosas. 9 recompensas que Deus promete para pessoas generosas. Porque quando você agarrar isso aqui vai te encorajar a crescer e pegar a natureza divina dele. Esse é o conceito, né? Deus vai nos ensinar a ser generoso com as recompensas que ele dá. Ele vai nos ensinar a capturar a natureza dele através das promessas que ele dá, entende? Primeira promessa que ele dá é que Deus, e isso aqui é muito básico, tá bom? Você vai falar assim, não, eu sei disso, mas mesmo assim eu vou te dar porque é importante. Deus promete que coisas boas acontecerão com pessoas generosas. Deus promete que coisas boas acontecerão com você, se você for generoso. Olha esse versículo aqui, Salmo 102, versículo 5, olha o que diz aqui. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Feliz, a palavra feliz, depende na sua Bíblia, diz abençoado. Tem muitas maneiras de traduzir essa palavra feliz. Uma das maneiras de traduzir abençoado ou boas coisas vão vir. Essa é a maneira de traduzir. Boas coisas acontecerão àquele homem que empresta. Boas coisas acontecerão. Feliz, abençoado, feliz. Boas coisas vão acontecer para você que empresta com generosidade. Alguém pede algo a você e você fala assim, e você olha para o outro lado e você não está sendo generoso. Generosidade. Em Provérbios 22, 9, quem é generoso será abençoado. Sem quem é generoso vai ter boas coisas que vão acontecer com a vida dele. Segunda área, segunda bênção, segunda promessa, é que Deus promete, olha só, que seus filhos serão abençoados. Agora, isso aqui é fantástico. A Bíblia promete que se você for generoso, seus filhos serão abençoados. O versículo Salmos 37, 26. E ele é sempre generoso. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Agora, eu cresci, eu tive assim um montão de filhos. Eu e Renê, nós tivemos assim, cada vez que eu piscava, saía mais um filho. Eu não sei o que ele estava fazendo lá em casa, mas assim, um monte de filhos saíram. Tivemos 4 filhos. E no início do nosso casamento, inclusive no início do nosso ministério, a gente não tinha um monte de dinheiro disponível. E quando a gente começou aqui no Brasil, a gente não tinha um monte de dinheiro disponível. Porém, nós sempre fomos generosos. Nós sempre fomos generosos, sempre dizimei, sempre ofertei, sempre, toda a minha vida. E a Renê também, sempre ofertou, sempre dizimou. E quando nós viemos aqui para o Brasil, nossos filhos foram para eu iniciei uma escola, e a escola era uma escola assim de gente chique, né? Então todos os amigos dos meus filhos eram muito ricos. Meus filhos estudaram com uma bolsa enorme, porque eu comecei a escola, né? Mas então eles ainda pagavam, mas pagavam muito pouco. Mas então eles estudavam e as pessoas em volta deles, todos tinham PlayStation disso, PlayStation daquilo, tênis assim. Mas meus filhos viviam claramente num nível diferente. Os filhos deles viviam em mansões ali na Barra. Meus filhos moravam ali lá no fundo de ruas lá em Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, lá atrás. E aí eles tinham que ir 1h20 para chegar na escola. Os outros filhos assim piscavam, chegavam lá de helicóptero praticamente. Não. Então eles moravam lá, escola da frente do Barra Shopping. Mas ao mesmo tempo que meus filhos tinham muito menos do que os amigos deles, nós sempre éramos generosos e quase todo mês, naquela época, a nossa igreja fazia encontros. Quase todo mês.
E quase todo mês, nossa família, além de dizimar e ofertar, nós pagávamos muitos encontros de pessoas. Às vezes era 50 encontros. A gente pagava, a nossa família pagava 50 encontros. Assim, não, 50 pessoas, a gente pagava o encontro para 50 pessoas. Tipo, hoje em dia seria R$6.000. E era difícil. Mas olha só, o que é importante, a gente não tinha uma reação de, isso aqui é difícil, a gente vai ter que sofrer muito, vai ser um sacrifício grande. Não, a nossa atitude é, caramba, vai ser legal, essas pessoas vão ter vida transformada. E nunca era um sacrifício dar, nunca era ser. E nossos filhos cresceram em uma casa que era mais feliz dar do que receber. Então nossos filhos cresceram com aquela atitude de é mais abençoado dar do que receber. E eles hoje são muito abençoados. Todos os meus filhos nunca se desviaram. Todos os meus filhos mergulharam. Meus filhos saíram de casa com 14, 15, 16 anos, 17 anos de idade. Moraram 7.000 quilômetros de distância, sem supervisão, todos amando Deus, todos envolvidos na igreja, todos servindo na igreja, numa outra igreja, sem pai e mãe, mas mesmo assim, servindo a Deus, amando a Deus, super felizes, e eles são incrivelmente abençoados, todos faculdades, tudo incrível. Por que eles são abençoados? Porque eles cresceram em uma família de generosidade. Escuta, seja generoso dentro de casa, mas não seja generoso. Eu vou ter que ser generoso para você. Eu quero que você seja abençoado, que droga. Eu vou ter que ser. Não, seja feliz, abençoado. Não é um peso, é uma alegria. Terceira coisa, Deus promete que Ele vai abençoar meu trabalho e minha empresa. Olha esse versículo aqui, em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E olha, isso aqui é uma promessa condicional. Honre com todos os seus recursos. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Agora, hoje, provavelmente, especialmente você que está no online, você não tem um celeiro e você não tem um barril, né? Eu entendo isso. Mas, naquela época, praticamente todo mundo trabalhava numa área rural. Todo mundo. O barril e o celeiro representam o equivalente da sua conta bancária. Representa aonde você armazenava o que você colhia do campo. Representa a empresa, representa o seu trabalho, o estoque e o seu trabalho ou a sua empresa, representa isso. Aqui tem uma promessa condicional. Se você honrar Deus em primeiro lugar, você vai ser abençoado. Se você, deixa eu ler aqui na tradução A Mensagem, que é uma tradução fantástica. Não sei se está na tela, mas tradução livre minha da Mensagem. Olha o que diz aqui: dê livremente e espontaneamente, não seja mesquinho. Da maneira que você lida com esses assuntos, libera a bênção de Deus em tudo que você faz. Em todo o seu trabalho e negócios. Olha só, todo o seu trabalho e negócio, não seja mesquinho, seja generoso. Vocês sabem que eu tenho algumas empresas. Eu tenho empresas há quase 20 anos e uma das empresas que eu comecei lá atrás era Edilã. Eu estava aprendendo a ser empresário naquela época. Eu era um empresário iniciante. Então a empresa não era fantástica. E os primeiros 2 anos a empresa não dava lucro. Como muitas empresas no início não dão lucro. Então, já que a empresa não dava lucro, a empresa não dizimava. Porque uma empresa você dizima em cima do lucro, né? Só que a gente pensamos assim, puxa, eu estou chateado de não poder dizimar. Então eu e minha sócia, minha mãe, nós decidimos, nós vamos dizimar como se estivesse dando lucro. E a gente começou a dizimar. E naquele ano,
naquele ano, a empresa cresceu incrivelmente. O primeiro ano que a gente começou, 2 anos não deu lucro, aí a gente começou a dizimar. E da empresa, nem a gente, obviamente, sempre dizimou, mas a gente começou a dizimar da empresa. E a empresa, cresceu incrivelmente. Começou a dar um lucro enorme e começou a crescer enormemente. Aquele ano, a Edilã se tornou conhecida em volta do Brasil. A gente fez a Expo Cristã, se tornou conhecida em volta do Brasil. A gente, para fazer a Expo Cristã, era muito caro, mas permitiram a gente fazer, trocando por livro. Era um negócio assim, não fazem para ninguém. Era fantástico, era incrível. E depois disso nós começamos, vocês sabem, a Legacy deu muito certo também. Incrivelmente, começamos a Legacy 1, a Legacy hoje nós temos 8 Legacies e ofertamos e dizimamos. E eu sei que é muito fácil falar assim, puxa, não, mas se eu tivesse todo esse dinheiro, eu também dizimaria. Será? Não, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu também ia dizimar. Será que você dizima? Eu acho que de repente não. De repente não, porque se você não consegue dizimar quando você tem pouco, é muito mais difícil quando você tem muito. Porque se você não é fiel quando você tem um pouquinho, você não vai conseguir quando você tem muito. Entende? Então, eu sei que na sua mente você tem assim, não, eu não posso porque eu tenho pouco. Quando eu tiver muito, eu vou dizimar. Mas, na realidade, se você não é honesto e fiel quando você tem pouco, você não vai ser quando você tem muito. O momento para você demonstrar para você mesmo a sua fidelidade é quando você tem pouco, né? Só para você pensar sobre isso um tiquinho. Número 4, Deus promete que você vai ser mais feliz. Deus promete que você vai ser mais feliz. Olha só, em Atos 20, 35, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Há maior felicidade em dar do que em receber. Quando nós somos crianças, né, a gente pensa exatamente o oposto, né? Quando a gente é criança, a gente quer... Que besteira esse versículo, né? Eu quero receber. Está chegando o Natal agora, né? Está chegando o Natal. O que eu quero? Presente, né? Eu quero receber. Mas hoje a gente cresce e a gente começa a ter filho e a gente dá um presente para o nosso filho, a gente vê alegria nos olhos dele, aquilo é muito mais alegria. As pessoas falam para mim, o que eu quero? Pai, o que você quer? Para mim, o que você vai me dar? A minha alegria é ver você alegre. A minha alegria é ver você alegre. Então, a realidade é que quando a gente amadurece, a gente vai ficando mais maduro, a nossa alegria é realmente mais alegre dar do que receber. A nossa alegria é muito maior dar do que receber. É uma função de maturidade. É uma função de maturidade. Então, é uma promessa que nós vamos ser mais felizes e é uma função de maturidade espiritual. Quinta coisa, Deus promete que minha influência crescerá. Olha só, de novo, na versão A Mensagem, Provérbios 11, 24. Olha só a mensagem. O mundo do generoso cresce cada vez mais, mas o mundo do mesquinho fica cada vez mais pequeno. Eu amo isso. Vou ler de novo, porque eu gosto disso. O mundo do generoso cresce cada vez mais, mas o mundo do mesquinho fica cada vez mais pequeno. Eu amo isso. Na Ilã, 5 anos atrás, nós éramos uma igreja boa, de umas 350 pessoas. Nós tínhamos o campus do Recreio, nós tínhamos o campus de Niterói. E nós abrimos aqui o campus Dream Center primeiro, depois aqui CG.
E nós começamos a concentrar em ajudar pessoas. Começamos a concentrar em generosidade e começamos a concentrar em ajudar pessoas. E quando nós começamos a concentrar em ajudar pessoas, assim, foi incrível. Depois abrimos aqui. E 2 semanas depois de abrir aqui a igreja, a gente tinha umas 125 pessoas vindo na igreja. 2 semanas depois, teve uma inundação aqui no Maravilha. E a inundação aconteceu de madrugada. E alguém postou, minha casa está enchendo. E era tipo 2 da manhã. E 2 minutos depois, outra pessoa, daqueles 125 pessoas na igreja, só tinha 125, hoje tem 1.200, só aqui em CG. 2 minutos depois, alguém falou assim, eu estou indo lá agora. E alguém foi lá, socorreu, a gente mobilizou, já na manhã, já tinha café da manhã aqui, já estava totalmente ajudando pessoas, porque nós já tínhamos desenvolvido uma cultura de generosidade orgânica, na igreja, mas orgânica também, de ajudar pessoas. Olha, quando você abençoa, o mundo e a influência cresce cada vez mais. Aí veio médicos, no ano seguinte veio médico, a gente botou gente dormindo aqui. O mundo do generoso cresce cada vez mais. Mas o mesquinho fica cada vez mais pequeno. É o que acontece. Acontece na nossa vida, aconteceu e continua acontecendo. Você não vai errar sendo generoso. 6º ponto. Ao generoso, Deus promete que eu terei mais. Olha só, simples assim. Se você for generoso, Deus promete que você vai ter mais. É lógico, a gente não dá para ter mais, tá bom? Isso aqui é importante. Eu não falo assim, eu quero ter mais, então vou dar. Não é para ter mais, mas mesmo assim, na economia de Deus, quando você dá, tem uma promessa aqui que você vai ter mais. Lucas 6,38 diz o seguinte, deem, ele será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. O princípio do pipoqueiro, né? Você vai lá, se o pipoqueiro é o pipoqueiro transbordante, sacudido, né? Se esse é o cara que você volta. Mas se ele não é esse tipo de cara, você não compra mais dele. Pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. No início da igreja, quando eu vim para o Brasil, um empresário, publicamos o livro dele, Lee Domingue. Ele me deu, isso aqui é 21 anos atrás, ele me deu um laptop. Naquela época, 21 anos atrás, laptop era um negócio, assim, muito top. O laptop era um negócio top, super top. E esse laptop, naquela época, eu lembro o preço do laptop no Brasil, R$9.000 no ano 2001, tá? Então, multiplica pelo o que isso seria pela inflação e GPM desde 2001 para você ver o que seria hoje em dia. Assim, muito, muito, muito caro. E ele me deu esse laptop e eu pensando assim, puxa, caramba, graças a Deus, eu fazia tudo nesse laptop. E eu pensei, puxa, esse laptop no Brasil vale R$9.000, aí eu vou usar ele uns 2 anos, aí quando eu vou vender ele aqui no Brasil, e pelo preço que eu receber no Brasil, que custa mais, eu vou voltar para os Estados Unidos, comprar um outro nos Estados Unidos novo, aí eu sempre vou ter um laptop novo, que é a minha ferramenta de trabalho. Eu tinha tudo isso planejado, estava tudo planejado. E aí a gente fez uma reunião de pastores aqui no Rio, e aí um pastor de uma mega igreja lá em Volta Redonda, ele olhou para o meu laptop, que tinha tudo, tinha Wi-Fi, naquela época tinha tudo esse laptop. E ele falou assim, puxa, eu realmente preciso de um laptop como esse. Aí eu olhei para ele tinha 6.000 pessoas na igreja dele, eu tinha 94,5. Aí eu pensei,
Hã? Aí ele falou assim, o meu ministério de 6.000 pessoas, 24 campos, igrejas, a gente precisa de um laptop assim. Eu falei, Aí eu senti o Espírito Santo falar assim, realmente, eles precisam de um laptop assim. Aí eu falei para ele, eu vou te dar o meu? Aí eu falei para ele, tá bom, eu vou passar as coisas minhas aí para um disc e aí eu vou te dar esse. Aí ele falou assim, ótimo, obrigado. Aí ele foi, aí eu tirei as coisas, botei num disco, aí eu estava assim, arrastando meus pés, demorou um mês para eu tirar as coisas, né, para me despedir do meu laptop. Mas aí ele voltou no mês seguinte para o Café de Pastores, para eu dar o laptop para ele, e naquele dia a gente tinha recebido uma outra equipe missionária, de um outro empresário, estava fazendo um evento de empresários. E esse empresário, um outro empresário, ele tinha uma concessionárias lá nos Estados Unidos. Aí ele falou para mim, Philip, eu quero ir para uma concessionária, porque eu tenho concessionárias, eu quero conhecer o mercado aqui, eu quero conhecer como é que é, você me leva numa concessionária? Eu falei, tá bom. Então eu levei ele na concessionária da GM Américas, lá nas Américas, na frente do Barra Shopping. Dei o laptop, né? Dei o laptop na manhã, à tarde a gente almoçou, depois a gente foi lá na concessionária Américas. Aí ele entrou lá, o outro amigo dele ficou andando, olhando os carros comigo, e ele entrou lá e ficou falando lá com o gerente. E quando ele saiu de lá, ele tinha me comprado uma Zafira, 0 quilômetros, com couro, top de linha, top de linha. Eu pensei, caramba, eu dei o laptop hoje, e eu recebi hoje, no mesmo dia. Eles não sabiam que eu tinha dado o laptop. Eu dei o compromisso no mês passado, eles não sabiam nada. O pastor veio, eu dei o laptop, eles não sabiam nada disso. Nem eu tinha quase sabido disso. E aí eles me deram um carro 0 quilômetros. Chocante. E aí, eles até ficaram chateados, porque nos Estados Unidos, quando você compra o carro, você sai com o carro. Aqui no Brasil, eles ainda arrastam, eles têm que se despedir do carro, que eu tinha que fazer com o laptop, né? Aí demora 2 semanas, mas tudo bem. Aí a gente saindo, olha só, eu lembro até hoje, saindo do estacionamento, botando os primeiros pneus na Avenida das Américas, os outros 2 pneus do carro, ainda no estacionamento, ele recebe uma ligação, o empresário que me deu o carro, recebe uma ligação, e ele atende o telefone lá dos Estados Unidos, e é o governo dos Estados Unidos, que tinha tido um furacão lá nos Estados Unidos. Eu acho que era o Katrina, um furacão lá, eu não lembro qual furacão, um furacão lá nos Estados Unidos. E o governo americano compraram trailers, acho que 6.000 trailers dele, 4 milhões de dólares. Ele fechou um contrato de 4 milhões de dólares no mesmo dia. No mesmo dia, eu dei meu laptop, ganhei o carro e ele fechou um contrato. Ele nunca tinha fechado um contrato nem perto desse valor. Ele ganhou um dinheirão, tudo no mesmo dia. Escuta aqui, olha, você não consegue dar mais a Deus do que Ele consegue dar para você. É uma doideira, é uma loucura esse negócio de generosidade. É uma loucura. Olha o versículo Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu sei que isso é verdade. Olha Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. É incrível. Sétimo ponto. Deus promete suprir todas as minhas necessidades. É uma promessa louca, doida. É uma doideira. Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus
suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você ler essa passagem, está falando sobre ofertas financeiras. Não está falando está falando sobre ofertas financeiras. Dá uma lida. Provérbios 28 e 27, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Não vou olhar. Quem fecha os olhos sofrerá muitas maldições. Semana passada, tinha muito tempo que eu não tinha ido para o polo do nosso Dream Center, aqui descendo aqui no Maravilha. Tinha ido para o nosso polo principal, mas de repente você não sabe, nós temos 2 polos do Dream Center. Nós temos aqui no Magaça o polo principal, mas nós temos um outro polo descendo lá para dentro, quase 1 quilômetro para dentro do Maravilha, num lugar que enche, um lugar muito mais carente, um lugar muito mais difícil. E eu fui lá com alguns visitantes mostrar para eles. É um lugar bastante carente, é um lugar, a maioria das casas não tem bolso, um lugar mais difícil mesmo, mais difícil. Mas você chega no Dream Center, tudo pintadinho. Tudo legal, tudo bonito, tudo pintadinho. Aí você entra no Dream Center, piso, legal, tudo com blindex. Assim você diz, caramba, incrível. Aí eu entrei lá com a Cris, que por sinal está fazendo um trabalho fenomenal a Cris está. E ela me levou lá e ela falou assim, vem pastor, eu quero que você veja. Eu passei lá, tudo limpinho, tudo lindo, e ela me levou lá para trás, e lá atrás tem uma varanda, e lá atrás tinha uma mesa grande, uma mesa bem grande, e tinha umas 15 mulheres, com 15 bolos, com recheio de doce de leite. Melhor do que isso. Aí, e elas tinham um negocinho aqui que se girava, assim, e elas estavam... E eu aprendi essa palavra lá, selando o bolo. Para mim, elas estavam botando uma cobertura de chocolate, mas aqui para elas estavam selando o bolo. Aí estavam com uma professora na cabeceira da mesa, e estavam falando assim, é assim que faz, porque faz zoom, botando assim aquele chocolate, aí botaram aquele chocolate, aí cortaram o bolo e jogaram o bolo para cima. Aquele bolo ficava duro, igual assim, né? Aí eu falo, puxa, o pessoal vai gostar de comer desse jeito, mas aí ficou gostoso. Aí selava o bolo para poder decorar ele depois. Aí aqueles bolos, eles foram fazendo o bolo, e aí um dos bolos, alguém tinha pego uma foto do Pinterest de um bolo, e aí fizeram uma decoração no bolo, pintaram ele tipo com aquela pistola que pinta carros, né? E deixaram o bolo igualzinho o Pinterest, assim, exatamente igual. Aí cortaram uma peça, não daquele bolo, porque venderam aquele bolo por R$70. Mulheres que não tinham uma profissão, agora tendo uma profissão, podendo vender bolos por R$70. Aí você pensa assim, um bolo vale R$70? Aquele vale. Aquele bolo vale, e você olha, dá para você jogar para cima. Aí pensando assim, mas será que é gostoso? E olha, vocês olham para mim e você pensa assim, esse pastor deve gostar de bolo, né? Mas a realidade, normalmente eu não gosto tanto de bolo, eu gosto de outras coisas, mas eu peguei aquele bolo, cara, que bolo, gostoso. Aí a Cris falou assim, não, mas aí você pensei, puxa, isso aqui é fantástico. Mas a Cris falou, não, vem cá. Ela me trouxe, abriu outra porta. Pensei que eu estava assim, e agora essa porta, né? E aí outra porta, entrou numa outra porta lá, tinha mais 15 mulheres num quarto com ar-condicionado, e elas estavam fazendo maquiagem profissional. Elas estavam maquiando, era incrível lá, fazendo maquiagem, por falta de palavras, profissional, né? E estavam aprendendo
a profissionalmente maquiar. e era aprendendo a ter uma profissão incrível. Aí ela falou assim, vem cá. Ela abriu uma outra porta e não estava tendo curso lá, mas ontem tinha tido um curso de elétrica residencial. Homens tinham tido um curso lá para aprender a fazer elétrica. E o dia anterior tinha outro grupo de mais homens que tinham tido um curso de drywall. Sabe que lá está tendo 500 pessoas toda semana estão tendo serviços lá. E nós, aqui na Ilã, nós estamos ajudando isso através dos nossos dízimos e das ofertas. Nós estamos ajudando. Deus promete suprir todas as nossas necessidades, porque nós realmente estamos ajudando pessoas. Parabéns, nós estamos de parabéns por tudo. Olha esse versículo aqui em 2 Coríntios 9, 7 e 8, e veja se você consegue agarrar uma palavra tipo essa. Olha quantas vezes tem aqui. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra alegria ali é hilário. Hilário. Fala assim, assim que você tem que dar. É desse tipo. Não, mas quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Parece que essa promessa foi escrita por um advogado, de um jeito que o advogado fosse humano e Deus fosse do outro lado, e o advogado escreveu tudo de um jeito para que Deus não pudesse fugir de nenhuma das promessas, né? Não, é tudo. A gente só precisa dar se tiver, dar com vontade, né? Dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, se você fizer isso, Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário para que vocês transbordem em toda boa obra. Olha só. Olha o que Deus se meteu agora nessa promessa com a gente. É incrível essa promessa que Deus deu aí com a gente. É chocante. Olha, leia quantas vezes tem a palavra toda aí. Olha essa promessa linda que Deus deu para a gente. Deus é bom demais, não tem margem nenhuma para Ele sair de fininha dessa, não tem margem nenhuma, Ele nos ama tanto, olha essa promessa, é chocante, chocante. Oitava promessa, Deus promete multiplicar o que eu dar a Ele. Deus promete multiplicar o que eu dar a Ele. Um dos exemplos mais incríveis é o exemplo dos pães e os peixes, né? Um garotinho deu 5 pães e 2 peixes. André falou assim, mas o que é isso diante de tanta gente? Eu estou terminando aqui. Mas o que é isso diante de tanta gente? O que é isso diante de tanta gente? Muitas vezes a gente pensa isso, né? Eu posso dar, eu posso ser generoso, mas não vai fazer diferença nenhuma. A gente pensa isso. A gente pensa, pois se eu der meu dízimo, qual diferença vai fazer na igreja? A igreja está rica. Posso ser honesto com você? A nossa igreja é rica mesmo. Vocês estão certos. A nossa igreja. Eu olho lá e falo assim, caramba. Mas a nossa igreja é generosa. A nossa igreja não é mesquinha. A nossa igreja ajuda muita gente. A nossa igreja abençoa. A nossa igreja não abençoa assim com pesar ou obrigação. A nossa igreja abençoa hilariamente. E a nossa igreja é abençoada. Porque a nossa igreja vive exatamente o que a gente prega. E eu vivo exatamente o que eu prego. Viva isso. E é incrível. Mas quando o garotinho deu, seria melhor, teoricamente, ele fala assim, poxa, se eu der esses 5 pães e esses 2 peixes,
aquilo não vai dar para essas... Tinha 5 mil homens lá. Sem contar crianças, 20 mil pessoas. Sem contar mulheres. Hoje em dia, graças a Deus, a gente conta vocês, mulheres, tá? Outra cultura. Mas ele podia falar assim, se eu der isso aqui vai virar nada. Todo mundo vai comer uma molécula. Se eu esconder isso e eu comer eu mesmo, vai fazer uma diferença para mim. Mas se eu compartilhar, ninguém vai ser abençoado. E às vezes é um argumento que a gente faz sobre ofertar, sobre dizimar. Mas quando você oferta e dizima, o argumento, o que é isso diante de tanta gente? É um argumento que Deus muda, porque Ele multiplica o que você dá. E Ele multiplica para abençoar milhares. E é o que aconteceu lá, e é o que está acontecendo aí lá. Deus multiplica os 10 reais, os 100 reais. Deus multiplica o talento, Deus multiplica. Olha, e Deus faz isso para os outros, mas Deus faz isso para você também. Quando o que você está em falta, dê. E vê se Deus não vai multiplicar. Você está com falta de tempo, dê tempo a Deus. E veja se Deus vai multiplicar seu tempo. Você está com falta de paixão, dê paixão a Deus. Venha para a igreja e pule. Por favor, na hora do louvor e não na hora da pregação, tá? Mas pule. Você está com falta de dinheiro? Dê. E vê se Deus vai multiplicar. Você está com falta de energia? Dê. Você que está com falta de amor? Dê. Demonstre amor a outra pessoa. E vê se Deus não vai multiplicar para você também. Olha só. 2 Coríntios 9, 10, 11. Aquele que supre semente ao que semeia, pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça, e vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só, Ele dá a semente e Ele faz crescer. Agora, dê com o coração alegre. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Mas o negócio de uma semente é que você planta a semente e ela não produz uma semente. Ela produz uma árvore que produz frutos, e dentro do fruto tem centenas de sementes. É assim que funciona. Você planta uma semente de milho, você não nasce uma semente de milho. Nasce uma planta de milho que tem várias espigas de milho, e em cada espiga de milho tem centenas de grãos de milho. É assim que funciona. Mas também não acontece imediatamente. Tive alguém que falou assim, eu vou parar de dizimar. Por quê? Eu dizimei semana passada e nada aconteceu. Tem um prazo para que as coisas... Na realidade, não é assim uma troca aqui, a troca ali. É um estilo de vida de semear, gera um estilo de vida de colher. Imagina o fazendeiro que fala assim, eu vou plantar uma semente de milho. Você não tem garantia que aquela semente vai produzir. Mas se você plantar o campo, você vai colher. Se você plantar todo ano, você vai colher. Você vai colher. Então é o estilo de vida que colhe. Eclesiastes 11:1 diz o seguinte: atire seu pão sobre as águas. Ou seja, você dá e você deixa morrer a sua oferta. Você não controla. Aqui no dízimo, você não pode controlar seu dízimo. Eu estou dando meu dízimo para que isso. Não, você não dá seu dízimo e controla. Você dá seu dízimo e você atire seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, tem um prazo, você tornará a encontrá-lo. E a última coisa, Deus promete que minha generosidade
é guardada no céu. É guardada no céu. Sabia que quando você dá, você gera uma conta bancária no céu que não pode ser roubada. Olha só, em Timóteo 6:18, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, e dessa forma acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Sabia que Jesus, 5 vezes, ele fala essa frase: acumulem tesouros no céu. 5 vezes. 5 vezes ele fala isso. Por que ele fala 5 vezes? Porque é possível você acumular tesouros no céu. É possível você acumular tesouros no céu. Jesus contou uma parábola em Lucas 16, ele falou assim: por isso eu te digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando esse mundo acabar, os amigos, os recebam em moradas eternas. Ou seja, a gente usa o dinheiro que a gente tem agora para ganhar almas, para que lá no céu essas almas nos recebam. O objetivo principal é ganhar almas, não uma nova televisão 4K. Não que é errado você comprar uma televisão 4K, tá? Mas a principal razão, a principal coisa que a gente usa o nosso dinheiro é para ganhar almas. Isso é a conta bancária lá no céu, tá bom? Almas é a conta bancária no céu. Então como é que a gente começa, tá? De repente, muitos de vocês já estão vivendo isso, mas qual é o passo inicial? O passo inicial é dizimar, tá? Como é que você começa? Dizimando, tá? Esse é o passo inicial. O dízimo é 10%. Muitos de vocês fazem isso. E a nossa igreja é muito generosa. Vocês são uma igreja muito generosa. E eu vou te falar uma coisa: eu não conheço uma igreja mais generosa do que vocês. Vocês são muito generosos. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Vocês são muito generosos. Mas de repente, alguns de vocês não dizimam. Vocês são dizimistas irregulares. Seja regular nisso. Generosidade, você não consegue ser generoso se você não está dizimando. Generosidade começa com um dízimo, tá? Tem pelo menos 10 vezes na Bíblia que fala sobre dar a primeira parte para Deus. 10 vezes, pelo menos. Vou ler aqui uma passagem em Malaquias 3, 8, 9, 10 e 11. Diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? E a gente pensa, será que dá para roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. De novo, o dízimo vem para o lugar onde você recebe a palavra. O depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E olha só, ponham-me à prova. Isso é incrível. Ali na Bíblia diz que nós podemos, aqui nesse assunto, podemos colocar Deus à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas do céu, uma promessa condicional, uma promessa, e derramar sobre vocês, isso aqui é o lado positivo, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Por que Deus criou o dízimo? Não é porque Ele precisa do seu dinheiro, é porque Ele quer transformar a nossa vida. Todas as promessas são para fazer com que a gente seja mais parecido com Ele. E Ele é generoso. E Ele quer que você e eu sejamos também. Olha, Deuteronômio 14, 23, Bíblia Viva, tá? Tradução Bíblia Viva. Olha o que diz assim: a finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem sempre o Senhor, dando sempre a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. Olha só, Bíblia Viva.
Finalidade dos dízimos é colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a razão que a gente tem o dízimo. E quando nós não dizimamos, a gente não está colocando Deus em primeiro lugar. A gente está colocando outras coisas em primeiro lugar. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, as duas áreas que a gente vê onde Deus está, de verdade, é nosso tempo e nosso dinheiro. Se Deus está em primeiro lugar, então Ele está em primeiro lugar no nosso tempo, Ele está em primeiro lugar no nosso dinheiro. Tá? Amém? Quero fazer algo diferente hoje. Nós vamos orar por salvação. Mas eu quero ver se alguns de vocês querem fazer um compromisso de renovar uma aliança de vocês serem dizimistas. Alguns de vocês já são dizimistas. Alguns de vocês são dizimistas osciladores. Vocês se sentem como dizimistas, mas vocês dizimam quando dá. Então, eu quero encorajar vocês a dizimar no início do mês e colocar Deus à prova. Se Ele vai fazer o que esse versículo diz. Né? Diz aqui, coloque minha prova. E alguns de vocês nunca fizeram isso. Vocês estão falando assim, o quê? Eu quero desafiar vocês. Tá? Vocês no online também. Tá? Agora, deixa eu só dizer uma coisa bem clara. Eu li aquele versículo sobre dar sem pesar ou obrigação, porque Deus dá com alegria. Não quero na nossa igreja que ninguém nunca se sinta pressionado para dar. Porque se você dá por causa de pressão, inclusive por causa da minha pressão, então não dê. Porque aí nada do que eu falei faz sentido nenhum. Tá? Dê porque você acredita, dê em fé. Tá? Não dê por causa de pressão, inclusive minha. Se você está sentindo pressionado por mim, então esqueça essa mensagem porque não deu certo. Tá? Eu não quero que você dê por causa de pressão. Tá? Mas se você quer agarrar a fé disso, então dê. Tá? Em fé, amém? Então feche seus olhos, abaixe as suas cabeças. Se você está aqui, você diz, pastor, eu sou dizimista. Todo olho fechado, tá bom? Todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Você fala assim, eu sou dizimista. Eu dizimo regularmente, sou abençoado e sou dizimista. Se essa pessoa, você levanta sua mão, fala assim, eu sou dizimista, amém. Amém, ótimo, também, ótimo, mesmo. Amém. Pode abaixar a mão. Se você fala assim, eu sou um daqueles dizimistas oscilantes. Dizimo quando dá, mas eu sei, eu creio, mas hoje eu quero renovar uma aliança com Deus. E eu quero colocar isso em ordem na minha vida. E eu creio, e eu quero colocar Deus à prova nisso na minha vida. Eu quero começar a dizimar na minha vida. Se essa pessoa, você levanta sua mão agora em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Legal. Ótimo. Pode abaixar as mãos. Você está aqui, você fala assim, eu não sou dizimista, não estou me sentindo pressionado, e eu quero, de livre e espontânea vontade, não por causa de pressão, mas porque eu quero começar a dizimar. Eu quero colocar Deus à prova nisso. Eu quero começar a dizimar. Se essa pessoa, você levanta sua mão agora em nome de Jesus. Ok, legal, uau, bacana, isso, show, amém. Ok, vamos orar por vocês. Vai ser legal isso aqui vai ser top. Isso aqui, vocês vão ver uma nova onda de bênção na sua vida. Agora, todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você está aqui, você diz, eu sei que eu não preguei sobre salvação, mas o dízimo é a primeira parte. E
colocar Deus em primeiro lugar é a essência de salvação. É você entender que Deus é primeiro na sua vida. E você está aqui, você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, estou afastado, estou desviado, eu preciso voltar para Jesus. No online você fala assim: eu quero acertar minha vida com Jesus, quero entregar minha vida a Jesus. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada, estou desviado, estou afastado. Se essa pessoa é você, se você quer acertar a sua vida com Deus hoje, se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora, em nome de Jesus. Fala assim: essa pessoa é você, levante sua mão. Amém? Pode levantar sua mão, pode levantar. Se essa pessoa é você, pode levantar. No online, coloque seu nome aí nos comentários. Fala assim: eu quero acertar minha vida com Deus, quero colocar minha vida em ordem, quero entregar, estou desviado, estou afastado. Pastor Paulo vai falar ali com você. Se essa pessoa, você aqui, pode levantar sua mão agora, nós vamos orar. Nós vamos orar, ok. Quem mais? Quem diria: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém aqui no online? Mais alguém? Ok. Vamos ficar de pé. E repita comigo essa oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus, diga em voz alta: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo por todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, entre em minha vida, renove minha vida, transforme minha vida, em nome de Jesus. E Senhor Jesus, hoje renovo minha aliança de fidelidade financeira. Senhor Jesus, eu vou ser dizimista e eu vou receber portas abertas, janelas abertas sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha empresa, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos, pessoal. Que Ele cresça